quando Deus tem uma obra na vida de um homem e de uma mulher, não importa se ele é rico, pobre, bonito ou feio, ele traz, ele amassa, ele cura, liberta e faz um vaso para sua casa. Glória a Deus. Aí, quando eu estava indo para aquele hospício, uma irmã encontrou minha mãe na rua e falou: minha mãe, por que a senhora não traz um pastor e umas irmãs na sua casa? Minha mãe falou: porque a gente não gosta de crente, a gente é católico. E eu, quando eu saía de Drácula na rua, eu tinha uma vontade de bater em pastor, mas tinha vontade de bater. E tinha vontade de bater nessas irmãs que usam coque do subaco peludo também. Tinha! Ainda bem que você veio de Tinha. cabelo solto hoje, né? Falei, um dia eu pego essas irmãs do coque. Um dia eu vou pegar essas irmãs do coque. Mas toda vez que eu chegava perto delas, que eu levantava a mão para bater, eu ficava paralisado e elas olhavam para mim e diziam: Deus tem uma obra na sua vida. Eu lembro que eu subia de Drácula numa rua, num bairro perto do meu, e tinha uma irmã chamada Ione. E ela estava varrendo a calçada. E quando eu passava assim, eu demoniado, ela estendia a mão e falava assim: liberta Jesus! Faz dele um servo do Deus Altíssimo. E eu, demoniado. Passou os anos, eu me converti, fui congregar numa igreja batista. E quando eu chego lá, quem era daquela igreja? A irmã Ione. Ela foi madrinha do meu casamento. Mas toda vez que eu passava na rua dela, ela levantava a mão e profetizava. Por isso que eu sempre torno a dizer para você que vai assistir esse programa: palavras têm poder, palavras lançadas não voltam mais. E a boca só fala do que o coração tá cheio. Então hoje eu procuro tomar muito cuidado com o que eu falo, para quem eu vejo, sempre não gosto de julgar ninguém, sabe? Eu gosto de liberar palavras proféticas sobre a vida do povo. E ali, minha mãe falou, aquela irmã foi ousada, falou para minha mãe: mas Jesus pode curar o teu filho. Minha mãe falou: então manda esse pastor vir com essas irmãs que eu vou convencer o meu filho de ficar em casa. No outro dia minha mãe levantou, fez um bolo de banana, eu pensei: essa véia aqui é alguma coisa, porque ela nunca faz bolo logo cedo. Falei: o que a senhora quer em troca do bolo? Ela começou a gaguejar, falou: eu queria que você ficasse em casa. Falei: por quê? Vai vir um povo orar. Falei: orar? Se fosse rezar era coisa de católico, mas orar é coisa de crente chato. Eu não vou ficar. O diabo falou para mim: fica. Você não tem vontade de bater no pastor? Bate nele hoje. Você não tem vontade de bater nas irmãs do coque? Desce a mão nelas hoje. Eu falei pra minha mãe: eu vou ficar. Aí o diabo falou pra mim: faz uma produção em você. Enrolei uns bob no cabelo, pus uma roupa estrambólica, passei uma maquiagem na cara, pensei: vou ficar lá no portão. Quando aquele pastor chegar com aquelas irmãs, elas vão olhar pra mim e vai falar: pastor, vamos embora agora, porque o capeta mora nessa casa. Aí eu falo nas minhas pregações: mal eu sabia que com o capeta os crentes sabem lidar. Amém. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo na terra. Amém. Não impressionei nada com o meu visual. O pastor me abraçou, as irmãs me beijou, entraram na sala, começaram a orar. O diabo falou: pega esse vaso, joga na cabeça do pastor. Joguei. 10 horas o vaso bateu. Uma legião de pombageiras entrou no meu corpo e disse: joias e perfumes. Outra legião entrou. Colchão, cobertor e travesseiro. Outra legião entrou. Roupas, todas. Outra legião entrou, dava soco em vidros e não me cortava. Outra legião entrou, desenterrei uma obra de macumbaria que foi feita por meu pai. Das 10 da noite às 4 da manhã, endemoniado, 4 horas, os demônios foram embora. Eu fiquei carregado por 2 obreiros. Abri meu olho, vi uma multidão de católico e crente na minha casa. Às 4h05, o chefe do inferno entrou e falou: a roupa do corpo também é nossa. Tudo que ele tem é nosso. Ele é nosso, ele é ousado, ele destrói, ele acaba. E tudo que ele tem é nosso. Agora vai ficar apenas embrulhado neste lençol, com a cama, o estrado e o guarda-roupa, porque amanhã o inferno todo vai ver se ele quer esse aí de cima. Aí eu digo nas minhas pregações: foi a noite mais triste da minha vida, mas o amanhecer foi o dia mais feliz, porque Jesus entrou e está comigo até hoje. Glória a Deus. Você como libertadora, o que você achou de tudo que você ouviu agora? Quando Deus manda, até o capeta obedece, né? Porque Deus mandou o diabo falar: bate no pastor, e olha o que aconteceu. Ele foi liberto. É forte, hein? É forte? É forte, hein? Eu Rony? falo assim, ó: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu gosto dessa palavra porque quando diz assim, o choro pode durar, não está dizendo que vai durar uma noite. Pode. 1 minuto, 5 minutos, 10, 1 hora, 2, até uma noite. Mas a certeza é que a alegria vem pela manhã. E no outro dia, quando eu me levanto, sem nada, embrulhado num lençol, e ter que ir para uma igreja de crente, eu falei: não, Jesus, eu não vou abandonar o mundo artístico, o mundo da dança, não vou abandonar a televisão, os carnavais, que eu era destaque em carnavais, para ficar no meio de um bando de crente quadrado e chato. Mas e o medo dos demônios voltar? Aí fui para uma igreja batista. E na igreja batista, a primeira igreja batista de Santo André, quando eu entrava nela, o diabo falava ainda para mim: sobe na galeria e pula lá de cima. Então eu subia, sentava na beirada e ficava ensaiando para pular no meio do púlpito. E quando eu ia pular, o demônio se manifestava,
A Batista tem mania de esconder, me levava para um quartinho, expulsava aquelas legião, e ali ainda foi aquele processo. Saí dali, fui para outra igreja tradicional. Dali fiquei 1 ano, o pastor me expulsou, porque o grupo de louvor falou, ele não é liberto. Ele me perguntou, você é liberto? O grupo de louvor perguntou se você é liberto. Eu falei, se você que passou uma noite comigo toda endemoniado não sabe, eu não vou te responder. O tempo vai te falar. Fui para outra igreja batista renovada. Nessa piorou, porque aí, além de eu estar ali ainda em fase de libertação, o pessoal vinha pedir oração, o pessoal queria que eu fizesse dança para a igreja, danças hebraicas, porque o pastor dessa igreja gostava muito de coisas hebraicas. E ali, um dia ele teve que ir para a missão, e ele me chamou e falou, olha, filho, procura uma igreja, porque eu vou ter que ir embora. Pastor Bernardo, ele cuidou de mim 8 anos. Vai, porque os que vão ficar não gostam de você. E tudo que eles proibiram você de fazer, faça. Cante, vai pro rádio, faça tudo. Vai pregar, vai fazer obra. E aí foi quando eu saí dessa igreja batista e tinha 3 pastores que me queriam. Eu pensei, estranho. Um tá me jogando fora e 3 me quer. Falei, não, tem alguma coisa errada. Falei para Deus, sabe onde eu vou? Vou lá naquela assembleia do cinema, pastor Bittencourt. Eu vou lá. Vou falar para ele que eu fui expulso, que eles não me dão a carta e não me dão a benção. Cheguei, aquele culto, ele é pastor presidente, muito difícil chegar perto dele. Cheguei e falei, fui expulso da igreja, ele não dá a carta nem a bênção. E ele falou, não preciso nem da carta, nem da bênção. E quero que você seja minha ovelha. E ali eu caí dentro da igreja que eu falei para Deus, a única igreja que eu não quero ser é a Assembleia de Deus. 17 anos dentro do Madureira. E aí saí do Madureira debaixo da bênção, e hoje tem uma Assembleia de Deus, resgatados pela fé.